Boa noite. Boa noite, pessoal. Entrando aí. Entrando. Boa noite, pessoal. Opa! E aí, Paulo, tudo bem? A doutora também tá aí com a gente, a doutora já entrou. Acho que ela entrou no lugar errado, né? Deixa eu convidar ela aqui. Aqui, doutora. Aceita eu aí, doutora. Se aparecer aqui. Boa noite, pessoal. Bora lá. Logo, logo a gente já vai começar. Me fala aí, tá frio por aí, por aqui, ó. Tô de duas blusas. Tá bem friozinho. Eu tô aqui de Salto, falando aqui de Salto, interior de São Paulo, né? E tô muito empolgada por participar dessa live com vocês. Acredito que os produtores rurais, eles precisam disso. Eles precisam de pessoas que se unam cada vez mais para ajudá-los a entender melhor os seus direitos, a entender melhor as suas possibilidades. Acho que isso é muito importante. E o Agro Unido é um agro que jamais vai ser vencido. E quando a gente ama realmente algo, a gente faz o melhor. Então, boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui, né, com a gente. Vamos entrando aí. Manda esse convite dessa live pro pessoal. A gente ainda tem um tempinho aí para poder participar, entrar, né? Eu entrei até um pouquinho mais cedo para dar tempo. Porque hoje a gente vai falar de direito ambiental na prática. A gente vai falar sobre um tema muito importante. Quem é produtor sabe, né, o quanto é importante o direito ambiental. Às vezes o pessoal pensa que é só mudar uma árvore, só tirar alguma coisa de lugar e tá tudo certo, e não é bem assim. O direito ambiental, ele gera sérios riscos ao produtor rural, né? Só quem é produtor rural sabe. Então, é o seguinte, compartilha aí com o teu amigo, vamos fomentar essa live aí. Eu quero ver todo mundo aqui comigo, hein? Vamos compartilhar. E, pessoal, antes de começar, também quero avisar a todos que nós vamos ter... Boa noite, doutora. Que nós vamos ter um sorteio, tá? O sorteio vai acontecer no dia 15, que é o último dia de live. E esse sorteio vai ser de uma garrafa maravilhosa. Gente, tá aqui do meu lado, olha. Uma garrafa maravilhosa. Ai, moscou aqui, peraí. Uma garrafa maravilhosa. Ó, pessoal do agro. Uma garrafa maravilhosa para vocês que estiverem participando aqui conosco dessas lives, né? Durante esses dias. Aí, o que precisa fazer, doutora? Eu quero concorrer a essa garrafa. O que eu preciso fazer? Bom, primeiro passo. Precisa estar com a gente, né? Tamo junto nessa. São 4 dias que a gente preparou com muito carinho para presentear todos vocês, trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de clareza a respeito de temas tão importantes e relevantes. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, segue a gente lá no Instagram. Poxa, segue todo mundo. Eu, a doutora Dayana, a doutora Marcela, que fez uma live incrível ontem sobre direito tributário, trouxe ITR, ela falou a respeito de ITR, das principais reformas que tiveram aí na área tributária, né? E tá gravada essa live, hein, gente? Não deixe de passar lá no perfil e assistir. E também vai vir conosco agora o doutor Wellington na quinta-feira, falando a respeito de direito do trabalho. O Daniel, que vai estar junto com ele, vai falar sobre a IA para o agronegócio. E eu, na sexta-feira, eu estarei aqui todos os dias, né? E na sexta, aí vai ser o meu tema, que vai ser a respeito de crédito rural. Então, hoje está conosco aqui, olha, bastante gente entrando aqui na nossa live. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos.
Sinta aí um abraço bem quentinho, aquecido nesse frio. Da gente é um prazer ter vocês aqui conosco e compartilha aí com o pessoal. Tá? E tá aqui conosco também, nessa noite, doutora Dayana, né? Já está presente, doutora. Deixa eu dar espaço para a senhora se apresentar, porque estou falando aqui, enfim, pode se apresentar, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Todo mundo aí que está aqui presente. Obrigada pela presença ilustre, né? Numa terça-feira, 8 horas da noite, que já está descansando, mas está aqui buscando informações que são relevantes para todas as pessoas aí do lado, né? Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou advogada, sou formada pela Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná. Tenho MBA e pós-graduação para o agronegócio. Atuo na área há mais de 15 anos e eu vou compartilhar hoje com vocês um pouquinho das mudanças, né, e ambientais, né, tanto trazidas pela Lei 14.932 de 2024, que muda e impacta diretamente o ITR, como também outras questões, né, de integrações desses sistemas ambientais e que vão trazer muitas questões aí para vocês, né? Para que todo mundo esteja regular junto a todos os cadastros ambientais, é importante vocês terem essas informações e o que a gente puder ajudar aqui, a gente vai estar à disposição sempre, né, doutora? Obrigada pelo convite. Imagine, doutora, com certeza. E assim, tem até um pessoal que está entrando aí. Matheus, você está aí? O Matheus me chamou aqui no grupo. Eu vi que o Pedro já entrou, né? Tem o Matheus também, que é de um grupo aqui. Ele falou assim, doutora, tem como a gente se proteger também do pessoal do MST? Eu falei, olha, isso é tema para uma outra live, mas é possível sim, né? Enfim. Então, a gente vai estar sempre trazendo temas e, enfim, e coisas novas que podem auxiliar o produtor, trazer para o produtor essa visão mais ampla, né? Olha lá o Matheus aí. Coloca aí, Matheus, sua pergunta que você mandou lá no grupo, que a doutora ela é especialista em direito ambiental. Eu sei que hoje não é o tema da live, mas quem sabe aí sobrar uns minutinhos aí, você, dependendo da sua dúvida, a gente já consegue até trazer algum resquíciozinho aí de informação para você que seja relevante, né? E bom ter você aqui conosco e todos vocês, tá, pessoal? Tô vendo aqui o pessoal tá bem empolgado, ó. A Carol, olha, doutora, a senhora é muito amada, hein? A Carol, a Day é maravilhosa, excelente profissional. Eu tenho que concordar, viu, Carol? Tenho que concordar. A doutora Dayana é incrível. A Bilijane também. Um beijo aqui do Paraná pro pessoal da Bahia. Olha, tá vendo? Pessoal, tudo aqui com a gente. Vamos compartilhar aí, pessoal. Vamos entrar, todo mundo. Ó, o pessoal também do MST já deixaram vários. 7 palmos da terra. Gente, hoje o tema não é sobre a questão da regularização fundiária, né? Com essa questão de invasão de terra, mas eu posso garantir a vocês que quando você tem toda a documentação correta, inclusive essa documentação ambiental, lastro, né, contratos, cartório, paga o ITR certinho, isso é muito mais fácil de você conseguir reaver essa propriedade no futuro, que tomara não aconteça com nenhum de vocês, tá? Mas é importante ter todos esses cadastros bem regularizados, porque isso eles comprovam que a sua terra é produtiva, que a sua terra está regular junto aos órgãos ambientais, que não tem passivo ambiental, e isso forma um pano de fundo muito interessante para quem é produtor. Porque aí, o que eles alegam geralmente quando eles invadem uma propriedade rural? Que essa propriedade não é produtiva, que essa propriedade ela está em desconformidade com a legislação ambiental. Então, você, produtor, tendo todos esses cadastros corretos, sempre fazendo, estando ali, né, de forma correta, pagos os cadastros, as outorgas,
todos os cadastros ali em dia. Isso mostra como um pano de fundo, né, dentro das provas que serão levadas aí ao processo, que eles não vão ter como mentir, que essa área não é produtiva. Exatamente. Mas, doutora, eu acredito que já respondeu um pouquinho aí para o pessoal, né? Essa questão do MST. E a gente pode até marcar uma live para falar a respeito do MST. O pessoal tá pedindo e tá bem em evidência. Mas eu agora fico aqui à disposição, doutora, não só para a questão do MST, mas para outras que possivelmente vão surgir em decorrência, tanto da nossa live de hoje, como outras. Porque os temas são um pouco densos, né? A gente vai tentar aqui colocar eles de uma forma bem objetiva e clara, né? Mastigada aqui para o produtor, mas o fato é que, assim, a legislação ambiental como um todo, o Código Florestal, as outras legislações aí, elas são densas, então a gente vai tentar aqui mostrar para vocês, trazer um pouco dessa informação hoje, e aí se tiverem mais questionamentos e dúvidas, a gente pode abrir outros momentos para falar sobre alguns temas. Ai, perfeito. Olha, tá aqui conosco também o doutor Wellington Maurício, parceiraço aí da Ingesol, né? Ele que trabalha com energia solar, placa solar, gente boa, de muita confiança. E o doutor Wellington, gente, vai estar participando da live conosco na quinta-feira. Bom, mas vamos aí falar a respeito em relação a esse tema tão importante que é o direito ambiental aí na prática. E eu vou dar a palavra para a senhora, porque a gente tem alguns pontos aí que a senhora quer trazer, para a gente não perder, né, o tempo. Exato. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou tratar aqui hoje é com relação à questão da mudança, né? No ITR, que eu acho que a doutora Marcela já brilhantemente ontem falou, que é a substituição do ADA pelo CADA. Ambos são dois cadastros ambientais, né? O ADA é o Ato Declaratório Ambiental, que era emitido pelo IBAMA. E agora, desde a Lei 14.932 de 2024, que foi promulgada ano passado, passou-se a ser a base obrigatória do ITR o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural, como todo produtor aqui já sabe, né, é o RG do imóvel. Então, já está aí com a legislação dele. Então, quase todos os imóveis do país, em tese, já estão, né, registrados ali perante o CAR. E, então, ele que vai servir de base para que você diga para a Receita. Você vai ter que ir lá no caminho certo, ao invés de colocar o ADA, vai colocar o número do CAR. Por que isso é importante? O CAR, como eu falei, é o RG da propriedade rural. Ali vai estar dizendo qual é a área que você é agriculturável, qual que é a área de pastagem, qual que é a área de APP, de área de preservação permanente, qual a área de reserva legal, qual a área que existe ali mananciais e nascentes. Por que isso é importante? Porque essas áreas são as áreas que são isentas de tributação. Então, sendo assim, é importante que seu CAR esteja correto para que você possa ter direito à isenção dessas áreas perante a Receita Federal esse ano, a partir desse ano e assim todos os subsequentes, né? Com cada vez mais a integração dos sistemas, esse registro agora vai ser monitorado também pela Receita. Então, havendo inconsistências nesse CAR e em tudo que já foi feito nos anos anteriores, né, de declaração do imposto territorial rural, pode ser que caia na malha fina. Então, é muito importante que o agricultor, que o possuidor da terra esteja bem correto na hora da entrega do ITR, tá? Sem CAR, a gente não vai ter essa comprovação, né, dessas áreas que tem aí um desconto. Além disso, daí, basicamente, vai ter que pagar o imposto sobre 100% da área, né, se não tiver correto, e pode ter multas por atraso, tanto no CAR, como também multas junto à Receita. Lembrando que quem não tem o CAR está impedido de conseguir financiamentos, tá? De programas de crédito rural, tanto de bancos privados, cooperativas e programas governamentais. Doutora,
Mas se essa propriedade ela tiver irregular, né? Se esse CAR não tiver válido, o que daria aí para o que aconteceria? Quais seriam as penalidades para o pessoal do agro? Primeiramente, vai perder o desconto do ITR sobre as áreas de preservação, tá? Não vai pagar o imposto com a redução das áreas que tem ali reserva legal, APP ou mananciais. Vai pagar como se toda a área fosse produtiva, tá? Um segundo momento é que se a Receita considerar isso irregular, pode gerar uma fiscalização, tanto fiscal quanto do próprio órgão ambiental, que vai ser alertado, né, quando tiver o cruzamento de dados ali, tá? E também, né, os bancos, quando bater isso ali na receita, já vai estar irregular, não vai conseguir acesso a crédito, viu, gente? Isso é muito importante. A gente sabe que a gente está passando por um momento que, né, com o tarifaço do Trump, com a questão também do clima, pode ser que ano que vem seja necessário aí adquirir créditos rurais, adquirir algum programa governamental devido a alguma quebra de safra, né? A doutora Priscila, como especialista na área, sabe mais do que nunca a importância dessa documentação correta. Sim, doutor, e até uma pergunta aí do Matheus, em relação ao georreferenciamento, é obrigatório para conseguir os financiamentos aí? E assim, até nessas questões que a senhora colocou aqui, né? Ele tem essa obrigatoriedade agora? Como que está essa questão do gel? Bom, o georreferenciamento ele já é obrigatório para todos os imóveis acima de 25 hectares, tá? Os imóveis menores de 25 hectares, o prazo para a realização do GEL termina esse ano, dia 20 de novembro de 2025. Então, assim, e também alguns bancos, né, já estão solicitando a obrigatoriedade do georreferenciamento, principalmente para os que já têm essa obrigatoriedade legal e que já deveriam ter realizado o gel. Isso é verdade, né, doutora? E o prazo dessas propriedades menores, que nem a senhora falou, assim, isso já termina, já tem alguma coisa estabelecida? Ou ainda não? Ela vai terminar dia 20 de novembro de 2025. Existe uma legislação, um projeto de lei que está tramitando e já foi aprovado na Câmara dos Deputados para que esse prazo se estenda para 2028. Porém, depois que ela foi encaminhada para a Casa Legislativa do Senado, ainda não foi votada e também não teve assinatura aí do presidente. Então, por enquanto, o prazo que permanece para todas as propriedades menores de 25 hectares no país ainda é dia 20 de novembro de 2025. E isso é muito importante, tá? Porque até tem um caso aqui da nossa região, de um cliente nosso, que ele teve uma inconsistência ali, foi fazer o georreferenciamento, e nesse momento descobriu-se que existia uma sobreposição de área de um vizinho que vendeu a propriedade e lá perante o INCRA, no CIGEF, aparece a sobreposição sobre a área de reserva legal do meu cliente. Da parte do nosso cliente, está tudo certo. Mas essa pessoa que vendeu, que comprou essa propriedade aí com essa inconsistência, vai ter que fazer o georreferenciamento de novo, vai ter problema depois porque ele está sem área de reserva legal, vai ter que pagar todas as custas de cartório também. Então, gente, tomem cuidado, se atentem a esses prazos. O georreferenciamento não é um procedimento relativamente rápido de ficar pronto, depende do INCRA, depende também do topógrafo que deve ir até o local, fazer as medições, né, ali. Então, é um procedimento que pode demorar de 3 a 5 meses. Se não tiver nenhum problema, nesse caso, o nosso cliente pode ser que demore um pouco mais, tendo em vista, né, que já tem essa inconsistência ali com essa sobreposição de área. Olha lá, o Matheus está falando que ele passou, né? Exato, que ele passou por isso. Conta pra gente, Matheus, como é que foi, se conseguiram resolver aí. Manda aí pra gente se deu certo ou não, né? Como é que tá aí? Nos ajude aqui também. Se você precisar de qualquer ajuda, a gente fica à disposição para dar um caminho melhor.
E eu também queria falar oi pro Dumas, né? Dumas Agro, na verdade, é o Alessandro, um amigo, parceirão também, que trabalha com seguro para o agronegócio. Ele tem várias vertentes aí de seguros. Me ajuda demais, gente. Vocês não têm noção. Um parceiro assim incrível, já está comigo há alguns anos. Confio muito nele. E boa noite também pro pessoal que está entrando agora, né? Doutora Gabriela. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a Gabriela, doutora Gabriela, minha quase irmã. Se for você, doutora, manda um oi aqui, confirma aqui para mim. Que eu tenho, gente, olha, eu confesso para vocês que eu uso lente, eu uso óculos, eu tô de lente e a luz aqui tá, então eu tô assim, ó, eu tô chegando bem pertinho para enxergar, eu tenho dificuldade de longe. Então, me perdoe. O Eduardo também tá aqui com a gente, né? O Maurício aqui comentou, boa noite, doutoras, Priscila e Dayana. Ter uma assistência jurídica no agro é muito importante. Obrigada, Maurício. Que bom que você que atende aí também produtores tem visto essa necessidade, o quanto é diferencial, né? O produtor rural que ele tem esse apoio, como a doutora falou, muitas das vezes existem documentações e situações que o produtor sozinho ele não tem noção de como resolver. Mas, como eu falei lá no início, gente, se todo mundo estiver unido, o agro ninguém vence. Então, é união daqui, união daí, todo mundo unido no mesmo propósito de fomentar ainda mais, de fazer a coisa acontecer, a gente consegue, né? E, nossa, e assim, tá ótima aí a participação de todo mundo, gente. Continua aí compartilhando com seus amigos. O Júlio também tá conosco. Boa noite, Júlio. O Júlio também é daqui. Júlio também é daqui. Gente, se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando aí pra gente, que a doutora também vai respondendo. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para ir tirando as dúvidas, enfim. Ó, Matheus respondendo, ainda não conseguiu resolver, doutora. Tá na luta. O vizinho colocou a área dele sobrepondo a nossa, depois eu chamar a doutora no WhatsApp. Aí, Pode me chamar, Matheus. A gente vai estar aqui à disposição para auxiliar você a resolver esse problema. Exatamente. Nós estamos aqui desse lado de cá, enquanto né, advogadas e juristas, né, analisando aqui a legislação, exatamente para deixar vocês aí, né, no campo, fazendo o que fazem de melhor e a gente desburocratizando para vocês. Então, vocês fiquem aí, né, trabalhando, lavorando, a gente está desse lado de cá para resolver todas essas situações para vocês, né, e deixar vocês com sono tranquilo. Eu acho que é a parte mais importante, vocês poderem dormir sabendo que alguém está cuidando do problema para vocês. Exatamente. Doutora, agora voltando lá na nossa conversa aqui, né? No nosso conteúdo da live, e os impactos que isso tem dentro da lei ambiental, esses impactos, quais seriam ali dentro da Receita Federal, desse cruzamento de informações, quais seriam esses impactos? Bom, os impactos, né, de plano a questão que você não vai ter as isenções tributárias, mas também as fiscalizações, né? Desde o Código Florestal de 2012 já existem previsões legais dessas informações serem totalmente monitoradas por todos esses órgãos, né? Que eles estejam ali todos integrados de forma integrada a Receita Federal, o INCRA, o IBAMA e os órgãos ambientais. Então, cada vez mais está se caminhando para essa integração desses sistemas. Então, quando bate ali uma informação, imediatamente eles vão poder fazer esse cruzamento de dados, o que pode gerar tanto fiscalizações de âmbito fiscal, né, perante a Receita Federal, quanto de órgãos ambientais. Entendi, doutora. Isso realmente o pessoal sofre muito na prática, né, em relação a essas fiscalizações. E assim, é muito injusto às vezes, porque o pessoal chega do nada, mais ou menos assim, né? Às vezes uma denúncia, às vezes
uma fiscalização um pouco mais, né? Ah, eu vi por satélite, aquela coisa toda, e o produtor às vezes nem tá esperando naquele momento, ele recebe a mal surpresa, eu falo aqui, né? Uma surpresa que não é tão boa assim, né? Por isso é sempre importante ter essas informações à mão. Existem mecanismos, inclusive legais, para que o produtor não sofra esse tipo de fiscalização, né? Essa apreensão, fiscalização, embargo do local, tomando pequenas medidas que eu chamo de profiláticas. Fazer e buscar essas outorgas, dispensa de outorga, antes do problema acontecer. Depois não adianta, só para apagar incêndio ou, né, tentar ali resolver sobre as cinzas do ocorrido. A gente precisa começar isso antes. Importante que todo mundo tenha aí a atenção e preste bastante atenção nessas situações, porque existem possibilidades de que você não caia nesse tipo de fiscalização, nessa malha fina, tanto dos órgãos ambientais quanto da própria Receita. E é muito comum, assim, a gente, quanto advogado, a gente vê isso muito na prática. O pessoal, às vezes, sempre vai deixando, pensando que, não vai, agora não, depois eu vejo, depois eu vejo. E aí, quando chega pra gente, o negócio já explodiu, né? E muitas das vezes, a gente faz o que pode, né? Vamos dizer assim, o melhor que a gente consegue para resolver ou tentar da melhor forma onerar o mínimo possível o produtor rural, né? É o melhor que a gente consegue com aquilo que a gente tem no momento. Mas lembrando que todas as fiscalizações ambientais, elas geram multas, geralmente são muito altas. Além disso, também podem gerar aí processos criminais. Então, por favor, quem for aí da área do rural, se atentem a essas situações. Acho que ninguém quer, né, além de receber aí uma fiscalização, de repente também sofrer um processo criminal. É bem isso mesmo, doutora. E aí... Eu tô vendo uma pergunta da Jane. Jane, eu não vi a a Jane. prefeitura decretou a área como urbana e era rural. Tenho que continuar pagando ITR, CAR e outras taxas? Bom, Jane, primeiro você tem que ver a destinação desse imóvel, tá? Se por acaso você já está dando destinação urbana ao imóvel, então não precisa continuar pagando essas taxas para imóveis rurais. Aí você vai pagar o IPTU normalmente. Agora, se a destinação do seu imóvel continua sendo rural, aí então a gente pode fazer um laudo, né, e demonstrar isso à prefeitura, e aí você não paga o IPTU. Continua somente pagando ITR, CAI e as taxas referentes ao imóvel rural. É isso aí, doutora. Bom, e aí a gente já está quase chegando ao fim aqui da nossa live, né? Mas ainda tem um pouquinho aí para a doutora falar. Imagina. Gente, eu vou pontuar aqui bem rapidamente alguns outros cadastros, tá, ambientais que são interessantes e necessários que os imóveis rurais estejam regularizados, isso para todos os fins. Tá? Como eu falei, há uma integração desses cadastros cada vez mais adiantada. Acho que a doutora Marcela falou na live de ontem, né? Que até o ano de 2030, 2032, tudo vai estar devidamente integrado. Então, todos esses cruzamentos de dados vão ser praticamente em tempo real. Então, e quem não está ainda regularizado ou quer saber se as propriedades estão regularizadas, a gente fica aqui à disposição, mas eu vou falar aqui algumas siglas que são importantes, que todos saibam o que é e que tenham elas, de fato, em dia, tá? Que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural perante o INCRA, as licenças ambientais estaduais e também federais, né? O CNIR, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, e o georreferenciamento e o ITR. Tá? O ITR, a gente até sempre relembra, por quê? Como é uma taxa relativamente baixa, esse imposto, às vezes as pessoas deixam de pagar por um tempo. Aí quando vai transferir, vai desmembrar, vai vender ou pedir algum empréstimo, não pagou por um tempo. Aí tem que pagar multa pelo tempo que deixou de fazer.
E isso acaba se tornando uma bola de neve. Né? São os cadastros aqui, a maioria dessas siglas que eu falei, desses cadastros, eles não têm valor muito alto. Mas se você deixa de estar regular, quando você vai pagar, você tem que pagar uma multa referente a todos eles. E aí, Geralmente nunca é uma multa pequena. a gente fala relativamente pequeno, mas é claro, como eu falei, é uma bola de neve. Então, às vezes, quando vai fazer essa avaliação, já está num valor extremamente alto, né? E tudo isso impede, né, que exista aí possibilidades de acesso a programas governamentais e também a próprios financiamentos perante cooperativas e bancos. Por quê? O Código Florestal, assim como a legislação ambiental, ela é uma legislação que ela afeta a todos da cadeia. Então, por que se você, produtor rural, não está regularizado, além de sofrer com a multa para o imóvel e também para o próprio CPF do produtor, outras instituições preferem não fazer negócios com esse produtor, porque senão, e principalmente né, banco, cooperativa que faz momento de crédito mercantil, depois de um tempo, se você, durante o período em que estava ali com esse crédito, há alguma fiscalização e há essa questão aí de uma derrubada, de um incêndio florestal, por exemplo, eles também podem ser penalizados. E o Matheus perguntou aqui se a gente regulariza. Sim, Matheus, a gente Sim. regulariza todos esses documentos. Na verdade, assim, nós trabalhamos em defesa dos produtores rurais e a gente tem vários braços, vamos dizer assim, vários especialistas de várias áreas que são focados para o atendimento do produtor rural, num todo. Então, a gente tem especialistas para cada área, né? E esses cadastros, que são extremamente importantes, como a doutora falou, precisam sempre estar regularizados e a gente tem, sim, o atendimento e a regularização desses cadastros junto aos órgãos. E é muito importante ter uma pessoa que seja especialista e que consiga identificar as necessidades de cada órgão, de cada cadastro, porque às vezes a gente acha que é só subir um documento, que é só fazer um login, que é tudo tão simples, e na verdade não é. Eu tive um caso ano passado até de uma granja onde a gente tinha uma RT, né? E ela foi fazer um cadastro de um CIF dentro do mapa. E assim, por conta desse único cadastro que ela foi fazer, a gente teve um período aí dessa granja fechada por mais de 3 meses, que foi quando a produtora me procurou e me contratou. E ela teve um prejuízo de mais de 500 mil ovos, né? Que ela perdeu, aí teve que gastar com, enfim, com todo aquele custo e todo um transtorno. Por quê? Não era só fazer a solicitação dentro do CIF. Tinha que ser atendido vários requisitos para que aquele CIF fosse liberado. Inclusive, uma das coisas que deveria ser avaliada ao tempo era que haveria uma vistoria de um fiscal, né, de alguém que ia verificar se aquele ambiente, pessoalmente, estava apto para poder receber esse CIF. E o pessoal que era da RT, enfim, que fazia parte ali daquela granja, não se atentou a isso. Então, eu achei que era simples, era só entrar lá no mapa e fazer a inclusão de alguns documentos ali solicitados, enfim, e seguir a vida e estava tudo certo. Então, não é bem assim. É como a doutora falou, esses documentos, eles vão influenciar a vida do produtor em vários aspectos e é muito importante ter uma pessoa que realmente entenda do que está fazendo para que o produtor não tenha um prejuízo. E detalhe, essa produtora, além de ficar com quase 4 meses a granja fechada, ela teve os prejuízos com os custos, ela teve ainda uma multa. Depois que a gente abriu a granja, ela ainda teve a multa. E assim, geralmente é como a gente falou, são multas expressivas. Hoje em dia, a gente trabalha cada vez mais, o orçamento do produtor rural está reduzido, cada vez mais a liberação de crédito está mais difícil, as coisas estão mais difíceis. Então, assim, todo o dinheiro
que a gente puder evitar de dar para o governo por um erro ou por, enfim, é bem-vindo. Eu, pelo menos, acredito dessa forma. O que a gente conseguir prevenir para produzir ainda mais, para a gente fazer, né, o melhor ali dentro da nossa produção e alavancar o nosso negócio, é bem-vindo, é muito válido. Às vezes, um pequeno ajuste pode gerar um prejuízo de mais de 100 mil, 200 mil reais. Então, é muito válido. Gente, eu também quero dar boa noite aqui pro pessoal que está entrando agora. Ó, Dídimo, boa noite, Dídimo, boa noite, Carlos. Bom demais ver vocês por aqui. Genilde, boa noite, Genilde. Carol aqui batendo palma também. É DJ? Ó, DJ aqui conosco também. DJ Dias. Boa noite. Bom, obrigada. Olha lá, Bilijane é demais, né? Ó, duas lindinhas, viu? Obrigada, Bilijane. Sucesso para vocês. Boa noite. Vai lá, cuidar do netinho dela. Um beijão. Olha, foi maravilhoso ter você aqui conosco, viu? E volte quarta. Quarta não, quinta. Quinta eu tô te esperando aqui. Não só ela, viu, gente? Tô esperando todo mundo. Mas a gente ainda não acabou, não. Fiquem aí com a gente que a doutora ainda vai falar mais alguns pontos aí importantes. E até complementando essa situação que a doutora Priscila falou aqui, a gente faz um trabalho, né, de 360 graus para blindar de todas as formas aí o produtor, né? Então vai ter voltados aí para todas as esferas, né? Regularização fundiária, imobiliária, societária, fiscal, ambiental. A gente tem aqui já muitos anos de estrada, mais de 15 anos no meu caso, de terceirização na área. E é muito importante sempre buscar um advogado, um profissional que seja especializado, porque já entende as minúcias, né, de cada situação. Às vezes, a escolha de um profissional que não sabe, né, o traquejo ali, o que é necessário efetivamente, pode causar um prejuízo aí muito grande, como foi no caso da granja, que a doutora aí atendeu, e eu sei que foi um sucesso depois, né, conseguiu regularizar toda a situação. Mas imagina, além de ter que ficar parado, a perda dos 500 mil ovos, ainda teve que rodar aí no vermelho durante um bom tempo, né, em razão das multas que ficaram. Sim, é verdade. E assim, o desgaste emocional, funcionário, tempo, enfim, gente, é imensurável o prejuízo. Não é só financeiro, mas de todos os aspectos. Principalmente para o pessoal do campo que já tem uma vida corrida, uma série de coisas que se preocupar o tempo todo, enfim. Não compensa, pessoal. Essa é a realidade. Não compensa deixar passar a regularização desses documentos, estar com tudo em dia. E outra coisa também que é importante a gente lembrar, até tirando só um minutinho aqui, doutora, mas que eu acho que é válido a gente falar, que a doutora até mencionou, em relação ao crédito. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não preciso de crédito para produzir agora, eu estou super bem, eu estou produzindo com o meu dinheiro, e tá tudo bem, e ótimo, perfeito. Mas pode acontecer uma situação de uma grande oportunidade aparecer e você precisar tomar esse crédito. E aí, ou, por exemplo, vir algum incentivo, alguma situação muito boa, né, que compense, enfim, para você, para o seu cenário atual. E aí você não ter toda a documentação. E isso vai gerar todo um transtorno. Por quê? Existem coisas que não saem na hora. Não adianta, não é o advogado que é demorado, ou o órgão que não sei o quê. Não é. Existem procedimentos e processos e prazos para cada coisa. Então, às vezes você querer fazer aquilo de última hora, não vai conseguir, muitas das vezes, dentro do prazo para você conseguir essa liberação de crédito. E às vezes você vai perder uma grande oportunidade, você pode perder uma grande oportunidade por não estar preparado com a documentação tudo redondinha, tudo certinho. Então, é bom ficar atento a isso também, né? Exatamente. Aqui a gente já está se encaminhando para o final, eu vou falar bem rapidinho também de alguns outros documentos que agora as fiscalizações têm buscado e têm sido apertadas, né, para o produtor, que é com relação
as outorgas, tá? De utilização de água, além de todos os cadastros anteriores que a gente já falou aqui, quem trata a água, né, de rio, poço artesiano ou outros mananciais, seja para irrigação, para a dessedentação dos animais, né, para os animais viverem, ou para algum tipo de indústria rural, precisa verificar aí, junto aos órgãos ambientais locais, né, dentro do estado e também federais, a necessidade da outorga de água. E olha, gente, tem mais uma pegadinha aqui, tá? Mesmo para quem utiliza um volume muito baixo dessa água, seja para desvio do rio, ou de um poço, precisa também da dispensa de outorga. Tá? É um documento que os órgãos estaduais ou o órgão federal, a ANA, ele faz, paga-se uma taxa e ela tem uma duração aí, né, no tempo médio de geral 2 anos, mas é necessário que esteja regularizado e esteja em dia, viu? Além disso, também a gente tem aí mecanismos, né? Às vezes a gente fala, o produtor está ali querendo derrubar uma árvore, ou uma árvore já está ali para cair. Então, é necessário pedir autorização prévia do órgão ambiental para fazer esse corte, tá, gente? Isso vai depender, claro, né, da legislação ali de cada bioma. A gente estamos aqui, né, de todo o Paraná, a doutora está em São Paulo, e várias pessoas aqui que nos seguem estão no bioma da Mata Atlântica, que tem uma legislação específica, então tem que se atentar a isso também. Tem muitas pessoas que utilizavam, né, a área de pousio, mas não estão regulares perante o órgão ambiental. Aí depois, quando querem fazer a poda daquela vegetação, no estágio inicial, pode gerar aí algum tipo de autuação do órgão ambiental e as multas são pesadas e pode gerar uma ação criminal também. Então, se atentem a essas situações. Existem esses mecanismos legais que você consegue pedir a outorga ou a dispensa dela para fazer esse tipo de poda, né, ou de regularização ali para plantio. Então, utilizem a lei a favor de vocês. Se vocês têm isso, verifiquem, procure um profissional habilitado, capacitado, que vão poder te informar melhor se é possível fazer esse pedido perante o órgão, se ele vai ser atendido aqui, para que você não incorra numa possível fiscalização posterior. É isso mesmo. E a Genilde também, ela perguntou aqui, ó, esse crédito serve também para quem quer iniciar a criação de animais, galinhas, gados? Com certeza, Genilde. Com certeza, o crédito rural, ele abrange a produção, enfim, depende da modalidade de crédito que você vai pegar. Mas o crédito, ele serve sim para essas atividades. Inclusive, na sexta-feira, eu vou falar a respeito de crédito rural, hein? Mesmo horário, às 8 da noite. Vem comigo que sexta-feira vai ser o dia do crédito. A gente vai falar muito sobre crédito. Vai ser quase uma hora aqui eu falando, mas não me deixem falando sozinha, não. Vem participar comigo aqui, para eu não ficar sozinha. Bom, é isso então, né, doutora? Exatamente. É sempre bom lembrar, gente, que quem chega primeiro, quem se adequa primeiro, né, à legislação, vai ter aí uma probabilidade maior de não ser enquadrado em uma desses crimes ou ter um impacto mais excessivo, né, perante esses órgãos. As tecnologias hoje, né, com biomarcos, com o próprio georreferenciamento, né, ali dentro do CIGEF, que é feito por poligonais, é feito por satélite, e também o CARTSON, vão ser todos integrados aí nesses sistemas. Eles vão facilitar, né, essa fiscalização remota por sensoriamento. Então, cada dia mais, os órgãos aí, eles estão se adequando a essa situação, porque nosso país é muito grande e aí a fiscalização vai chegar muito mais rápida, né, junto ao produtor que estiver irregular. E aí não vai adiantar depois falar, olha, gente, né, infelizmente a gente sabe que a lei está aí e a gente não tem como dizer que desconhece.
apesar de muitas vezes não ter acesso a ela. Então, isso é sempre importante, vocês seguirem as pessoas aí certas, que são especialistas, que sempre estão passando boas informações para vocês, mudanças legislativas. Aqui no nosso canal, tanto meu quanto da doutora Priscila, e dos nossos colegas que estão aqui nas lives, a gente sempre passa informações super relevantes para vocês sobre as mudanças, né, legislativas e também sobre essas questões ambientais que têm impacto direto com vocês no dia a dia. Pois é. E o Matheus também fez uma pergunta aqui, ó. Matheus, eu trabalho sim com o Pronaf, tá? Eu tenho aqui no escritório uma parceria muito forte para liberação de crédito, não só em relação ao financiamento de máquinas agrícolas, mas para compra de fazenda, para todas as questões aí que vocês precisarem. Até para a situação da Genilde também, né, que quer iniciar, enfim, a gente trabalha nessa linha. E eu também faço a defesa dos produtores que já tomaram créditos com algumas instituições aí, né, quizá quase todas, mas enfim. E aí eles fizeram alguns financiamentos e, enfim, não deu muito certo por alguma situação climática, e não conseguiram fazer os pagamentos. A gente faz o alongamento de dívida, a recuperação judicial. A gente trabalha essa vertente aqui no escritório em relação ao endividamento do produtor rural e também auxiliando o produtor a ter crédito para produzir. Gente, também vou passar só uma coisa aqui que é super importante, tá? Foi fiscalizado, recebeu a multa ambiental, é sempre importante avaliar se você sofreu um embargo da área, tá? É importante saber se no momento em que foi realizada a defesa ou o pagamento da multa, se foi pedido esse desembargo, porque se não foi solicitado, para todos os fins o órgão ambiental continua com aquele local embargado, e se você utilizar para plantar ou seja para qualquer fim ali, pode sofrer uma nova fiscalização com uma multa aplicada, dobrada, e é um novo procedimento administrativo e dessa vez mais pesado por ser reincidente. É bom se atentar a isso, né, doutora? Só fazendo uma revisão, assim, porque foi muita informação. Muita informação. A gente vai estar aqui à disposição, tá? Para todo mundo. Se vocês quiserem, depois a gente pode passar aqui os principais pontos, os tópicos, né, que foram falados. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição para poder tirar essas dúvidas, de repente fazer uma nova live ou fazer um quiz aí de perguntas e respostas, para que todo mundo aqui saia bem informado. Mas olha só que interessante. Ontem a doutora Marcela falou bastante a respeito de TR, as questões de direito tributário. E aí hoje a senhora trouxe ali as questões também as questões ambientais que podem influenciar no ITR, né? A gente falou em relação a prazos, documentos que são relevantes aí para o produtor ter na propriedade, se precaver, se ainda não tem, buscar auxílio de quem consegue trazer de uma forma mais assertiva para eles, né, esses documentos, enfim. Então, é muito interessante. E também dessas questões das outorgas, né? Outorgas, é isso? Gente, deu uma travada aqui. Mas essas questões da outorgas, enfim, muitas coisas que eu acho que é extremamente importante aí, relevante para o produtor rural. Nesse cenário atual que a gente está vivendo também, é muito importante a gente estar atento a todos os pontos, ter uma visão macro da coisa, né? Porque... Exatamente por isso que o tema foi, né, o direito ambiental aí prático, para que vocês possam produzir com total segurança jurídica. Nada mais seguro que vocês conseguirem, né, antes mesmo de que haja qualquer tipo de fiscalização, buscar se adequar a toda a lei, buscar aí receber a documentação correta, para que não tenha nenhuma possibilidade, né, futura aí de serem autuados
por qualquer órgão ambiental. Com todo documento, todos os documentos em mãos, vocês se resguardam perante o governo, perante os órgãos ambientais, também até como o próprio Matheus ali perguntou, né? Com relação a possíveis invasões de terra, MST, tudo isso dá um respaldo muito grande para o produtor e acesso aí a programas governamentais, acesso a possibilidades, né, de fazer aí antes do tempo um provisionamento, melhorar, transformar mesmo essa produção, muitas das vezes que está no nome da pessoa física, passar para um CNPJ, já tentar aí deixar bem claro como será essa transmissão do legado, né, que a gente sabe que demora às vezes mais de uma geração para se atingir, e aí fica ao léu por conta, às vezes, de uma documentação incorreta, por falta de um cadastro, e a gente está sempre aqui disposto a ajudar e possibilitar que o produtor possa, né, se antecipar a essas situações. Exatamente, doutora. Obrigada, Carol, pela sua mensagem, tá? Muito obrigada por estar aqui conosco também. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que participaram conosco. Muito obrigada. Sua companhia é muito importante. E assim, não esqueçam que a gente vai ter uma live. Amanhã a gente vai dar uma folga, né? Uma pausinha assim, estratégica. Mas na quinta a gente volta com força total às 8 da noite com o doutor Wellington para falar sobre os riscos trabalhistas no campo e para produtores rurais. Né? Então vai ser uma live bem interessante, vai vir o doutor Wellington e o Daniel, os dois vão estar nessa live, e eu, né, gente? Que eu vou estar todos os dias. E a gente vai falar sobre esse tema também, que é muito relevante para os produtores. E não esqueçam de seguir os nossos perfis. Pode perguntar, Maurício. Manda bala aí. Pode mandar pergunta. Não esqueçam de seguir os nossos perfis, curtir lá na nossa página a divulgação oficial, né, das lives, né? E para poderem concorrer a nossa linda e maravilhosa, ó, para quem entrou depois, na sexta-feira, dia 15, nós vamos estar sorteando essa linda e maravilhosa garrafa térmica aqui para o pessoal do campo, para todos nós aí, para todos nós não, né? Para todos vocês que estão conosco. Maurício fez uma pergunta aqui, doutor, ó. O pessoal está perdendo o acesso à taxa diferente irrigante. Estava para cair isso? Eu não entendi. A senhora entendeu? Não entendi muito bem. Você está falando do recadastramento? Maurício, qual seria a sua dúvida? Ficou meio Com um vago pouquinho. para nós. Eu não consegui Mas qualquer entender. coisa você pode mandar a pergunta para mim ali, tá? No WhatsApp ou junto aqui no Instagram também, para mim, para a doutora Priscila, que ela me encaminha, e a gente pode responder da melhor forma para você. Que agora eu não entendi especificamente. Se você está falando do recadastramento, o que que é? Não entendi bem. Ele falou não para irrigação. O pessoal está perdendo acesso à taxa diferente não para irrigação. Houve aqui uma mudança legislativa e era necessário o recadastramento, mas aí você faz ali gentilmente, por favor, a pergunta depois no WhatsApp e a gente vai responder com mais embasamento. Porque eu também não consegui entender a pergunta por completo, né? Você falou da conta energia mais barata, não para irrigação, na conta de energia mais barata. Ok, eu também não consegui entender a sua pergunta por completo. Perdendo acesso à taxa diferente de... Bom, enfim, manda pra gente. E, pessoal, obrigada por estarem conosco. Tamo junto, né? Quinta-feira estamos aqui de novo. Nos segue lá nas redes sociais. E não perca as lives, não.
porque vai ser bem interessante. No final a gente tem essa surpresa aí para você, tá bom? Obrigada. Obrigada, Doutora. pessoal. Muito obrigada pela presença, né? Numa terça-feira. Eu espero que eu tenha trazido aqui um pouquinho de luz sobre todos os temas para vocês. Fico no aguardo aí. Quem tiver mais perguntas, pode mandar lá no WhatsApp, pode mandar aqui também no Instagram, que a gente vai estar disposto a responder. Sigam a gente para saber sempre as novidades, mais notícias aí do mundo, né, do agronegócio como um todo. E vou estar presente na quinta-feira com a doutora Priscila e também o pessoal ali para entender um pouquinho melhor. Tá certo. Doutora, obrigada. Tchau, tchau, gente. tchau, gente. Obrigada.